Boa noite, pessoal. Estamos trabalhando o item 13, matrimônio, a partir do capítulo 29, Matrimônio e Amor, do Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, e o capítulo 1, Casamento e Companheirismo, do livro Amor Imbatível Amor. Nós tivemos 2 encontros anteriores, a gente falou sobre as questões da projeção, da transferência, e quanto o outro é um espelho de nós mesmos, nessa dinâmica psicoespiritual. Então, nada mais justo do que a gente poder olhar para essa relação, que é uma das mais importantes do ponto de vista social, que é o casamento. Até porque o casamento, pelo espaço que ele possibilita de intimidade, de convívio, ele acaba sendo um laboratório rico, né, de exercícios de trabalho interno que se impõe a todos aqueles que participam dessa empreitada, né? Uma das questões importantes, antes de a gente entrar nos elementos que a Joana nos coloca, é qual é o objetivo do casamento. Alguém podia dizer para nós o que é o objetivo do casamento? Eu acredito assim que o casamento a gente é um sonho até, né? Principalmente a mulher, em termos de casamento em si. Na verdade, a gente visualiza desde de pequena essa coisa de casamento, de noiva, de se vestir, não pensa na relação realmente que é a relação psicológica, íntima, né? Que é um encontro de almas que são diferentes, de criações diferentes, vidas totalmente diferentes, que não são da mesma família, né? Por isso um monte de experiências a passar por isso, né? E reações que a gente não conhece totalmente, porque nem a nós mesmos, né? Então o casamento para mim, eu acho que para a maioria das mulheres é meio que infantilizado, sabe? Porque a gente imagina desde pequena, você vai casar, você vai tem que casar, tem que ter filhos. Então essa mensagem vem muito assim desde pequena, né? Assim, colocada pelos pais, que é importante casar, né? Ter outro companheiro e tal, e seguir essa caminhada. Mas para mim o casamento é outra visão hoje, né? O casamento é parceria, é cumplicidade, é um monte de fatores, amor realmente, amor incondicional, que tem que haver entre nós mesmos e o próximo que está do nosso lado, que é o respeito, né? Então, eu acho que o casamento antes foi uma ilusão, para mim. Agora, ele está sendo questionado, principalmente com essa leitura da Joana de Ângeles, que está enriquecedora. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu acho que pode ser uma parte infantil da gente quando você acha que está tudo bem com ele mesmo e que outra pessoa vai ter a mesma relação e vai continuar tudo bem e aquela zona de conforto ela se desfaz e a gente começa a realmente aprender a conviver, né, e ver os nossos erros, nossos acertos. Então tu acha que vai dar tudo bem e mexe com a gente e faz com que realmente a gente mude a forma muitas vezes de pensar e de quando surge os filhos, essas coisas, então realmente muda toda a tua visão de vida, de... Não sei se interessa isso, mas eu acho que do ponto de vista estatístico, a maioria dos casamentos está errado. Começar a procurar os casamentos que estão errados. Estatisticamente falando, agora tem que saber entender o que é dar errado, né, Johnny? Porque será que dá errado ou é a realidade que se apresenta que não é exatamente aquilo que a gente está preparado a enfrentar, né, quando a gente começa um projeto a dois, né? A Joana ela vai citar uma série de motivações, né, equivocadas em relação ao casamento e porque o casamento muitas vezes acaba sendo um campo desfavorável e que não segue adiante. Ela vai fazendo uma série de
de reflexões falando que o casamento ele é uma forma de maturidade humana, né? Que quando a gente chega nessa condição da monogamia e dessa instância de uma trajetória vivida a partir de uma parceria, né? Isso é um movimento que favorece o design do self. E aí ela vai falando assim que isso, a maturidade em relação a isso foi mudando no decorrer dos séculos, né? Até a obrigatoriedade do casamento pela igreja, a questão da indissolubilidade do casamento, não poder separar, tudo isso frente ainda a naturezas ainda muito condicionadas a padrões coletivos que acabavam cerceando a liberdade e um projeto mais, digamos assim, mais pleno em relação a estar junto com alguém, né? E que na medida que os anos vão passando, o casamento deixa de ser então uma imposição social ou religiosa e passa a ser um convite, né, para esse exercício de amor, de companheirismo, de amizade. Mas ela diz que o que move a pessoa a unir pode ser desde de um certo primarismo instintivo, pessoas que estão buscando mais a necessidade sexual do que um relacionamento a dois, e que isso acaba realmente favorecendo depois conflitos, até porque o apetite sexual em alguns casais não é tão presente no decorrer do ano, e a pessoa vai ter que enfrentar outras realidades que até ali ela não conhecia na medida que vai conviver junto, né? E aí o prazer, a alegria do primeiro momento acaba cedendo ao desconforto e muitas vezes até a clima de hostilidade. Mas ela vai falando de uma série de coisas que podem contribuir para o desconcerto conjugal. Ela fala da natureza íntima das pessoas, que os nossos complexos atuam na relação, que a gente viu semana passada, na questão da projeção e da transferência, insegurança, busca de realização pelo método de fuga, uma insatisfação consigo mesmo, transferência de objetivo, ou seja, questões de anseios, necessidades e dificuldades interiores da gente que acabam sendo projetado e afetando a relação, impedindo um processo mais maduro e mais criativo. Um outro fator que ela fala como sendo um fator que acaba desfavorecendo e provocando rupturas é de ordem psicossocial, econômica e educacional. Daí, como foi colocado aqui, as pessoas vêm de famílias, às vezes, muito diferentes, com culturas diferentes, com padrões muito diferentes, e elas não conseguem relativizar isso a ponto de poder colocar isso a serviço do crescimento, e não de uma imposição. E entre esses fatores também está as questões da raça, da religião e da nacionalidade, né? Muitas vezes isso acaba sendo um elemento desfavorável, porque as pessoas acabam querendo impor a sua cultura, ou as suas religiões, ou a sua percepção, ou ter uma visão, uma fantasia em relação ao outro, que ele vai responder aos padrões a qual ele está habituado, e o outro vem com uma outra realidade, totalmente diferente, com verdades, valores, experiências, e que acabam sendo também foco de conflito. E ela fala de um terceiro fator, que é os interesses subalternos, a sombra das pessoas que acabam casando por um interesse escuso, não claro quando se estabelece o contrato da relação. Às vezes o interesse financeiro, às vezes o interesse de poder sair de casa, se libertar da família, ou seja, a pessoa já vai com essa ideia que o outro é um trampolim, ou é um meio em relação a uma necessidade pessoal minha. Então o casamento já está num segundo plano, e o movimento que ela faz justamente é procurar aquele parceiro, aquela parceira como forma de alcançar
os seus interesses pessoais. Aí a Joana fala que o casamento já começou errado e que esse programa de extinção logo se sucede porque não tem nada que sustente realmente aquele trabalho, aquele encontro e aquela caminhada junto. Mas é importante entender também que por trás desse movimento da conjugalidade tem uma fantasia. E essa fantasia que permeia nós, ela às vezes já é equivocada. Então, fora esses 3 fatores que Joana coloca, existe um fator anterior que é realmente, como a Brisa estava falando, o que move a minha fantasia de casamento. Né? Ou seja, qual é a ideia, qual é a concepção que eu faço do casamento e que eu vou buscar isso na outra pessoa. Né? E aí tem um psicólogo interessante, o Gabriel Craig, que tem um livro bem legal sobre isso, chamado O Casamento Está Morto, Viva o Casamento. Então esse livro ele fala justamente dessa relação das parcerias dos deuses, né? E como é que essas parcerias se dão, estabelecendo assim padrões de comportamento e buscas de completude nessa ansiedade de ser preenchido pelo outro. Então, o grande equívoco que o Gabriel Craig traz em relação à fantasia do casamento é achar que o casamento é para gerar felicidade. Então, essa ideia que eu caso para ser feliz, ou o caso para fazer o outro feliz, ou o caso para o outro me fazer feliz, que é pior ainda. Né? E isso é uma fantasia extremamente equivocada, que é a fantasia dessa plenitude, que todos nós temos anseio, é óbvio. Né? Que é que não quer chegar na plenitude, que é que não quer que alguém preenche toda a minha necessidade e com uma luva encaixe perfeitamente nos meus dedinhos, sem impedir meu movimento, me aquecendo e me possibilitando uma vida mais confortável em todos os setores da minha vida. Quem é que não tem aquele anseio do príncipe encantado ou da alma gêmea, tal é uma gêmea, né? Que todo mundo, é melhor que todo mundo anseia e busca, mas quase ninguém encontra, né? Então, esse anseio da completude, da felicidade, já parte de um pressuposto equivocado. Já passa, se tu vai com essa ideia, o Gabriel Craig falou assim, tu já vai fadado à frustração, a um projeto que tende a ser estilhaçar com o tempo, né? Então ele questiona. Então o casamento não é para trazer felicidade, não é para buscar plenitude, mesmo que o nosso movimento seja muito em função disso. Então ele questiona. Então para que serve o casamento? Qual é o sentido básico de 2 pessoas construir uma caminhada junto? E ele vai responder, o casamento serve para salvar a alma. Então, o casamento não está a serviço da necessidade do ego, seja idealizado, infantilizado, do ego ideal, da pessoa ideal. O casamento está a serviço da alma, que é bem diferente. Né? E esse casamento a serviço da alma está para o autor para salvar nossa alma. Então, o casamento é uma necessidade no exercício de salvar nossa alma, ou seja, dar conta de questões fundamentais do meu processo existencial. Né? Então, eu caso com aquilo que a minha alma precisa para poder ser salva, para poder ser trabalhada. E não eu caso para preencher meus anseios e minha plenitude. Né? Então, isso ele vai colocar. Isso aí, se tu vai buscar, isso muda totalmente a perspectiva na gente. Né?
Então, a minha alma precisa se salvar, precisa aprender a tolerar e amar. Então, qual é a pessoa melhor para isso? Uma pessoa que teste profundamente o meu amor, minha tolerância, que tem um perfil difícil, irascível, que é pouco cordato, que é pouco companheiro, que de uma maneira né, insiste que esse amor é difícil, né? Para mim poder ver realmente no sangue, suor e lágrimas do processo, eu extrair daí, né, o sal da experiência, né? E poder, de uma maneira, encontrar o caminho daquilo que a minha alma precisa. Mas a Joana fala isso, da dificuldade da mulher ser reconhecida como um agente independente, com autonomia, liberdade e com escolha, né? Que por muito tempo a mulher também não pôde escolher, né? E depois que casado, ficava ainda subalterna ao homem, né? Então, ela fala da necessidade disso amadurecer e mudar para ver uma relação realmente mais equilibrada em termos de parceria. Mas isso é bem importante, gente, né? Porque a gente vai pensar que talvez, do ponto de vista da dinâmica espiritual, não saberia dizer, coisa de porcentagem, 90 a mais, e talvez por cento, seja por karma. Tem algum elemento kármico, né? Se a gente for ver os casamentos, são poucos mesmos que são realmente um encontro de alma solidificado, num companheirismo e amadurecido, no amor, onde os dois já têm uma sintonia, e já tem um processo de uma caminhada que vem se consolidando muitas vezes em outras encarnações, né? Então a gente vê casais que conseguem ter uma sintonia muito importante, né? Porque tem uns que têm uma sintonia também, mas não quer dizer que não haja conflitos mais presentes, porque o fato de ter karma não quer dizer que as pessoas não se amem. Tá? Pode ser que haja amor, né? Mas por questões N aí há fatores complicadores. E às vezes falta amor também. Né? A questão kármica é uma imposição de tu suportar o outro como uma forma daquilo que a alma necessita realmente em relação ao seu processo espiritual. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente possa reconhecer com o Gabriel Craig que, primeiro, ninguém dá felicidade para ninguém. Isso já a gente comentou aqui em outros momentos, né, que a felicidade é um processo de conquista interna. É uma questão de eu ter a capacidade de sair da vida, né, depois de muita experiência, sabedoria, ser feliz. Então é um projeto pessoal compartilhado com os outros, mas é um projeto que é uma conquista própria minha. Eu posso dar qualquer coisa para a pessoa. Eu posso dar apoio, eu posso dar afeto, eu posso investir nela, dar educação, eu posso, mas não felicidade. A tal da felicidade, ninguém pode dar para ninguém. Então, a gente dá para os nossos filhos conhecimento, a gente dá um bom estudo, a gente educa, dá exemplo, a gente dá uma estrutura social, física, para se manter, a gente dá nosso afeto. Mas se isso vai ser suficiente para ele ser feliz, isso aí é uma questão já dele. Né? E assim nas relações conjugais também. Né? Então, essa ideia que o outro vai me fazer feliz, tu botar a responsabilidade no outro, ou sentir responsável nesse sentido, é uma coisa muito complicada. Né? Então, aquela frasezinha que todo mundo adora dizer, tu é responsável por quem cativas, né? Eu acho muito complicado, né? Porque parece que se tu cativou, eu tenho a obrigação de dar conta do outro agora. Né? Em vez do outro agradecer e sentir reconhecido, não. Tu acaba de ser responsável. Né? Então, acaba podendo ser perversa, se mal entendida essa frase. Né? Puxa, eu sou um cara legal, interessante. Daí eu conquistei uma pessoa
Agora eu que tenho que ser responsável por ela, porque ela achou eu legal, interessante, porque eu cativei ela. Peraí, né? Daí eu vou ter que levar a tirar colo só porque eu cativei. Não, ela tem que ser agradecida a mim e poder fazer valer, então, esse lugar que eu pertenço a ela, né? Então, a gente parece que a responsabilidade é só de um nessa história toda, né? E isso complica um pouquinho esse processo aí, porque não é bem assim, né? Então, eu não quero cativar. Se eu preciso ser responsável pelo outro porque eu cativo, então, quero que o outro me cative. Porque daí o outro vai ser responsável por mim. Daí está tudo bem, né? Então, a gente tem que ter cuidado nesses processos, porque a gente acaba realmente criando situações unilaterais, né? Dependendo da nossa atitude psicológica, nossa maturidade, o outro acaba sendo realmente um elemento que tu sobrecarrega ali questões em cima dele que ele não vai dar conta, né? Porque simplesmente não tem como dar conta, né? E aí, se a pessoa não responde a isso, vem cobrança, vem frustração, vem uma série de coisas que acabam desfavorecendo esse processo, né? Então, isso realmente é uma questão bem importante. Como é que a gente entra numa relação, né? Se a gente entra maduro, então é um projeto de caminhar juntos, cada um na sua individualidade, respeitando a diferença. Então, isso é uma outra coisa. Casamento não é uma simbiose, né? As pessoas tendem a querer que o outro tenha uma ressonância em tudo aquilo que eu tenho. As pessoas às vezes têm diferenças, elas não sabem respeitar a diferença. Como é difícil conviver com pontos de vista diferentes no casamento, né? Então, as pessoas às vezes têm uma fantasia de simbiose, o que eu faço, o outro tem que gostar, tem que me dar apoio sempre, a pessoa não pode discordar do outro, assim por diante, né? E isso é complicado, porque o espaço relacional não é só um espaço aonde eu estou agora enclausurado naquela relação, né? E agora eu virei prisioneiro desse afeto. Não, eu tenho uma vida social, eu tenho uma vida profissional, eu tenho amizade, então, né? E tem gente que quer cercear o outro, né? Depois que casou, não quero que tu veja mais teus amigos. Depois que casou, tu não pode ir na tua mãe como tu ia antes. Depois que tu casou, tu não pode ter projetos muito que eu me sinta assim, não interessada, que eu não posso participar. Então, isso é complicado, porque tem coisas que são do casal, únicas que são do casal, tem coisas que é do casal com o mundo, e tem coisas que é de cada indivíduo, deles com o universo deles, que não diz respeito ao casal, né? Não, mas mesmo com filhos, né, Johnny, assim, né, tu tem coisas assim, por exemplo, tem homens que gostam de ter o futebol, tem as mulheres que gostam de ter um projeto conjunto das amigas, e aí depois que casa é proibido de fazer isso, né? Então, essas negociações que muitas vezes é difícil de poder se chegar por causa que as pessoas têm forma diferente de ver as coisas. Essa semana eu lidei com duas situações assim, em relação ao casamento. Um dos casos, o marido deu 5 tiros na mulher e depois obrigou ela a morar novamente com ele para ficar na... Então, o que leva uma relação do casamento a chegar nesse extremo e ela aceitar voltar a morar com ele? Isso a gente vai de um transtorno sério de personalidade, né? Tanto da parte dele como dela, né? Porque é uma folia como eu falo assim, às vezes uma relação é de complementar a doença, né? Então, uma pessoa com muito de transtorno de dependência, talvez ela tenha, né? E acaba pegando uma pessoa que tem outro transtorno ligado a narcisismo, ou outro tipo, daí complementa a relação onde uma doença se completa a outra, né? E aí há essa dificuldade de rompimento, porque o vínculo está pela doença, e esses vínculos são muito fortes. Ou pelo ódio, porque o afeto, as emoções vinculam muito, independente de quais serem. Então, a neurose vincula muito uma relação também, né? A pessoa não quer largar o osso.
porque aquilo rende na vida dela, né? E ela prefere ficar infernizando o outro, se infernizando, do que rever, né, em função das patologias, das necessidades internas da gente. Claro, às vezes tem uma consciência do passado ali latente, que eu tenho um compromisso com aquela pessoa. E essa consciência latente me faz querer permanecer lá mesmo com dificuldade. Isso pode ser um elemento presente, mas o fato de eu ter compromissado karmicamente com uma pessoa não quer dizer que eu sou obrigado a me submeter ou a reforçar padrões patológicos, né? Essas coisas que a gente tem que cuidar. Uma pesquisa americana mostrou que aquelas pessoas que colocam o casamento no centro de sua vida têm, não sei quantos, agora eu não me lembro totalmente a pesquisa, em termos de porcentagem, mas tem a chance do casamento dar errado é muito maior do que aqueles que não colocam o casamento no centro da sua vida. O casamento apenas é uma parte da sua vida, mas não é a parte central, não é a questão principal da sua vida. Então, é claro, né, na medida, se tu constrói uma casa onde tem um único alicerce, e tu botou todas as fichas ali, se aquele alicerce cai, a casa toda cai. Mas se tiver vários alicerces, né, se um balançar, os outros seguram. Então, o casamento é mais um alicerce na tua vida, não é o único e nem precisa ser o central, né? Então, porque se tu coloca a pessoa no centro da tua vida, tu coloca nesse lugar que o Google Craig falou que é complicado, de preenchimento, de felicidade, de plenitude, e aí tu realmente cria expectativas ou coloca muita energia no outro que talvez o outro não responda da mesma forma. Porque o amor nunca é igual, gente. O Jung vai dizer, as pessoas não amam na mesma quantidade, na mesma intensidade, não existe isso, né? Das pessoas quererem medir o afeto e achar que o afeto tem que ser igual, nunca é igual, nem para os filhos, nem para as amizades e nos relacionamentos de casamento também não é. Tem sempre alguém que ama mais do que o outro. Começando por aí. O amor não é igual para as pessoas, porque as pessoas não são iguais, não sentem de maneira igual, não têm a mesma necessidade. Então, o amor também não é igual. Não só em termos de intensidade não é igual, como a forma de amar também é diferente. Então, já tem dois complicadores aí já, né? As pessoas amam mais ou menos, então tem um que sempre vai depositar mais afeto, vai estar mais voltado para o outro, e daí aquele outro menos voltado, menos interessado, ou de uma maneira menos febril, menos intensa, né? Não quer dizer que não ama, não quer dizer que não dê importância, mas são intensidades de afeto diferentes. E, além disso, a forma de amar é completamente diferente, às vezes. Então, imagina, se a intensidade é diferente e a forma de demonstrar isso varia de pessoa para pessoa, isso gera um estranhamento muitas vezes, porque talvez uma pessoa que acha que amor é incondicional, né? E que isso tem que ele acha que a relação também é incondicional. Então a pessoa tem que concordar sempre comigo. Se não concordou, não está me amando, não está me compreendendo, né? E o outro acha que não, o outro acha que é o contrário. Amar é dizer as verdades. É querer a pessoa então é não querer compactuar. Então a proposta dele é chamar atenção, é se confrontar. E a pessoa quer o amor que seja cúmplice e que a pessoa seja então tolerante o máximo possível e consiga ser, né, complacente com as minhas necessidades. E já começa um hiato grande aí de diferença, né, entre a forma de entender e demonstrar esse afeto. Não, claro, o que eu vou perguntar tem a ver com casamento, mas o espírito ele escolhe o casal antes ou depois do casamento para ser os seus pais? Depende do projeto. Às vezes tem projetos reencarnatórios que tem uma cadeia de eventos de várias encarnações. O nosso irmão Euripides Barçanufo,
Ele levou 1000 anos para reunir todas as pessoas que ele queria na encarnação lá em Sacramento. Então, tu vê, é um projeto de 1000 anos. É porque era muito importante. Então, alguns processos espirituais, tu já tem isso de antemão. Olha, eu vou vir, vocês vão na frente. Ah, tá. A gente vai na frente com o marido e mulher, depois a gente te aguarda lá. Tá legal. Então, às vezes, o projeto ele é feito com antecedência bastante grande, outros não, né? Então, isso varia muito, porque a dinâmica espiritual ela é muito complexa e diversificada, né? Então, às vezes, o projeto reencarnatório vem com uma imposição incidente em função de uma situação X ou Y, né? Eu não era para desencarnar, e desencarnei de maneira prematura e tenho que reencarnar logo. Então, onde que eu vou reencarnar? Então, tem vários fatores aí que estão em jogo. Mas o espírito ele pode fazer com que o casal se encontre para que ele possa vir a nascer? Porque geralmente isso é planejado para um departamento reencarnatório. O espírito ele pode confiar, ele pode assistir, ele pode ter a liberdade de visitar lá os nubentes, né, e estimular a gente, quer dizer, mas não querer determinar isso, porque uma tem o livre-arbítrio. E segundo, esse é um processo de uma ingerência do ambiente espiritual que eu estou ligado, né? A não ser que o espírito tenha uma liberdade e tenha uma maturidade, como São Francisco, que ele pôde acompanhar todo o processo reencarnatório dele com lucidez, mas isso é para poucos, né? Então, essa é uma questão complexa, né? Mas, então, a gente pode até dizer, o amor, ele é incondicional. Eu te amo apesar de. Eu te amo mesmo assim. Eu amo de qualquer jeito, feinho, sujinho, né? Então o amor é incondicional, mas a relação não é incondicional, gente. Isso é diferente. A gente acha que a relação, para o amor ser incondicional, a relação também tem que ser incondicional. E as relações não são incondicionais, elas são condicionadas a esse projeto reencarnatório do salvamento da alma, como eu creio, coloca. Vamos pegar a história de Alcione, que é muito clara, né? Ela amava aquele espírito, ele estava à distância, atrasado, anos-luz dela, né? Ela abdica de um projeto dela espiritual importante, para poder dar apoio. Ela tem liberdade de fazer isso, porque ela já é um anjo, né? Ela já é um espírito de um quilate muito evoluído. Então, ela abdica de um projeto para interceder em favor dele, ela ganha essa autorização, porque ele diz para ela, se tu estiver junto comigo, eu vou vencer. Mas qual é a fantasia dele? É a fantasia da tal felicidade, da tal plenitude. Que vão ficar juntos, que ela vai ser uma esposa dele. E ela diz, não, o meu amor é incondicional, mas a nossa relação está condicionada às tuas necessidades. E a gente tem que respeitar isso. Tu tem que reencarnar no clero católico, tu não vai poder casar, então não vem com esse papo de que as coisas vão ser como tu quer, que não vão ser. Então, a relação de amor deles, né, o amor é incondicional dela por ele, mas a relação está condicionada a uma série de questões que envolvem processos muito sérios do ponto de vista espiritual, da qual ele tem comprometimento, e da qual ela não pode, em nome do amor, querer interferir. Pelo contrário, daí está fazendo um desfavor para o espírito. Então ela diz para ele, eu vou voltar contigo na mesma época, e a gente vai se encontrar na vida adulta, e eu vou ser parceira religiosa de você, para te estimular. Então você é aquela alma amiga que vai estar ali te apoiando para que tu vença. Né? Então essa era a proposta dela para ele. Né? E se der tudo certo, se tu realmente fazer por onde, no final da vida a gente tem um prêmio, que é ficar junto. Então, no finalzinho da vida, assim, a gente arremata e acaba a vida enlaçados. Sim, as coisas que a vida tem, não tem padre que desfaça da vida religiosa.
E até porque lá naquela época as coisas eram muito relativas também. Naquela época tinha bispo com filhos, a gente sabe disso na história da humanidade, que eles não tinham, né, assim, às vezes nenhum comprometimento a certos princípios, como celibato ou outras coisas. Bem, mas o fato é que esse era o projeto dela de amor, né? Então você vê assim, uma coisa é o amor, outra coisa é a relação, gente. E a relação, ela está num contexto, então, ela está implicada numa dinâmica, num contexto muito mais profundo e complexo, que não é só meu desejozinho, né, de ter alguém para me esquentar no frio, né, ou de que vai preencher a minha carência. Não, a gente não está aqui para isso. Isso é um plus a mais, né? O amor, a afeto, a amizade, tudo isso é lindo. Realmente é lindo e a gente concorre a favor disso. Mas, né, porco espinho, né, não pode ficar muito junto que se machuca, né? Se ficar muito longe, sente frio. Então, nosso exercício de relacionamento é exercício de 2 porcos espinhos. Eu tenho que chegar no momento, no ideal certo, de não ficar tão longe, que eles aí não se picam, mas também se sente frio, mas não tão perto, que acabam se picando e se machucando. Então tem que chegar um momentinho assim, que uma equação adequada para se suportar e conviver juntos, sem um que machuque o outro e possam se ajudar, né? Um aquecer o outro. Então, esse é o grande desafio da gente enquanto relação, né? E a questão que a Joana fala também, é 2 coisas que ela fala. Um é a precipitação, né, na hora de casar. Porque existia o namoro, porque agora não existe mais, né? O namoro. Existia namoro para quê? Para as criaturas se conhecer, para avaliar bem, para saber que gosto tem a coisa, que cheiro tem aquela história, né? E para ver se tu quer entrar naquela fria constantemente ou não, né? Mas o que acontece? As pessoas, por N motivos, acabam buscando um relacionamento de maneira precipitada. Ela fala aqui, né? A precipitação faz com que as criaturas se consorciam não com a individualidade, o ser real, mas sim com a personalidade, a aparência, com os maneirismos, com as projeções que desaparecem na convivência, desvelando cada qual conforme é e não como se apresentava no período da conquista. Então, tu tem que fazer um test drive, né, que é o período de namoro, para ver, conhecer bem o temperamento da pessoa, ver como é que a pessoa é no dia a dia. Então, o namoro ele serve para isso, né? E tu vê se existe realmente uma razoabilidade em termos de parceria, para empreitar daí um caminho a 2, com mais maturidade, né? Gelson, me veio uma questão agora. E namoros muito longos, assim, e que não redondam no casamento, né? Que foi um test drive longo, assim. Isso configura... Isso configura, digamos, também uma questão kármica, talvez, mas que... Não, acho que pode se configurar um medo, uma insegurança da pessoa se entregar também, né? Que também... tem gente que não quer casar, resiste, né? Às vezes a pessoa é dividida, uma parte dela quer casar e outra não quer casar, porque aí tem outra questão também, né? A convicção do casamento às vezes não é muito forte. A gente vê isso principalmente nos homens, né? Às vezes a casa por uma insistência, né? E às vezes a mulher tem que já estimular e cobrar, e aí, quando a gente vai noivar, quando a gente vai noivar, e o anel. Daí o cara vai um pouco empurradinho, assim, né? Na história, que se dependesse dele, muitas vezes isso ia se alongar por muito tempo. Então a gente vê assim, na psicologia masculina, muitas vezes o homem resistente, ou que ele quer ficar assim casado, mas não sem ser importunado, né? Ou seja, então fica eu no meu mundinho aqui, de vez lá no final de semana, eu continuo saindo, fazendo minhas festas, tendo meus amigos, e daí está tudo certo. Então, o grau de comprometimento, pessoas que têm dificuldade de se comprometer, de abrir mão da sua liberdade, porque num casamento muda tudo a tua vida, é uma mudança radical, em vários aspectos, né?
tu vai partilhar o mesmo espaço, o mesmo banheiro, tu vai, de uma maneira, conviver. Então, tem muita gente que quer ter a certeza absoluta. Como essa certeza não vem, e a gente não vai ter, né, vai espichando isso a eterno, né? Aqueles casos em que acontece isso, e daí os casais se separam, e logo adiante se juntam com outra pessoa e rapidamente casam. Casam, é. Como é que... Interessante, pode ser uma má compreensão do vínculo, né? Pode ser que... Tem gente, eu conheci uma amiga minha que ficou 7 anos namorando, até a gente brincava, ó, 8º não dá mais. Daí, ou os casam ou separam. E aí casaram, e durou muito pouco. Né? Depois que se casaram, durou 1 ano e pouco, e daí se fizeram a relação, e logo depois eles vieram conhecer realmente parceiros e casaram rápido. Né? Talvez, né? Muitas vezes, aí, claro, gente, a gente não tem uma regra, não existe regra. O que estava segurando aquele vínculo? O que estava permeando aquele vínculo por tanto tempo assim? Né? O que estava em jogo ali? Será que eu estava ligado por vínculos emocionais e não espirituais? E insisti mesmo assim? E quando eu efetivei, eu me dei conta que não foi a melhor opção? E aí pude compreender melhor isso e desfazer isso? Ou não? Né? Ou eu tinha medo de me relacionar, daí fiz o primeiro mergulho, vi que não morri, mas vi que não era aquela história, daí eu posso mergulhar agora bem e direi, depende. Então tem muitas questões em jogo que a gente não tem como julgar, né? Porque o ser humano é muito complexo. E os laços do amor, dos vínculos afetivos, não podem ser psicologizados. Porque o amor é um mistério. Não pode psicologizar tudo que é ligado ao afeto, senão perde a graça e tudo é um mistério, né? Porque uma pessoa casa com aquela pessoa que parecia que não tinha nada a ver com ela, né? E casou com aquela pessoa, né? E estão lá vinculados profundamente, mesmo com conflito muitas vezes, né? E aí tu vai interpretar a pessoa que foi uma escolha neurótica? Não necessariamente, né? Senão ninguém casava, né? Se fosse por uma questão de evitar relações neuróticas, de conflito, porque o conflito faz parte da relação. Até uma das questões que envolve a maturidade do casal é poder suportar e dar espaço para o conflito poder aparecer, né? Porque se a gente evita muito conflito, isso pode ser prejudicial a longo prazo para a relação. Eu vou falar o seguinte, falando sobre os anos, 7, 8 anos de relacionamento sem casar, né? Eu tenho experiência, minha época não. Minha época foi assim, tipo, tinha que casar logo, né? Mas agora meu filho ficou 3 anos morando juntos para testarem. Então, tem gente que não aprovava isso. Não, onde já se viu 3 anos juntos, para quê? Para se conhecer. E hoje eles estão há 12 anos juntos, casados com 2 filhos. Então, eu vejo assim que tudo que é consciente e que é assumido entre 2 pessoas, de maneira mais consciente, mais tranquila, viver, experimentar, eu acho bem plausível, né? Bem tranquilo. É claro, mas isso é uma coisa importante, né? Quando os dois têm essa capacidade, né, de poder refletir e de uma escolha consciente chegar a um denominador comum, isso é muito bom, independe do formato que a relação possa ter, porque de uma maneira há um contrato aí, né? Quer dizer, é um contrato que, acima de tudo, é anterior ao contrato jurídico, social, né? Um contrato ou religioso. É um contrato que é um contrato humano, né? Afetivo. E se eu tenho consciência do que move e posso trabalhar isso com outra pessoa, esse contrato vai ser mais claro e pode ser melhor trabalhado. Agora, o problema é quando as coisas são faladas, mas um mente para o outro, para si. Não, eu tenho medo que me abandone, então eu aceito. 2 anos, eu espero. Não, acho ótimo, maravilha. Mas que no fundo tenho medo de perder por insegurança. Daí eu vou me adaptando ao outro, e o outro acha que foi uma escolha consciente também da pessoa, que ela está ali porque ela concorda com ele, né? Então, quando começa esse jogo, onde as coisas ficam obscuras, e o movimento de
não está claro e o que move são outras necessidades, isso também pode ser uma coisa comprometedora no futuro, né? Daí a pessoa diz, mas eu me obriguei a ficar contigo aquele tempo todo, e agora tu faz isso comigo. Eu falei, mas, puxa, tu concordou, né? E aí, né, o outro não se sente obrigado, porque a pessoa concordou. Então, essas questões têm que ser muito bem amadurecidas dos dois lados, né? Porque daí Comprometimento mesmo, é um comprometimento. né? E aí, isso é uma outra questão que a Jona fala. A questão da infidelidade, né? Quer dizer, da importância do casal ser responsivo pela relação. Se eu assumir essa relação, eu sou responsável por ela, né? E estou comprometido, né? Sem comprometimento, não há como haver um caminhar junto, né? É porque o meu casamento foi assim, vamos tentar, se não der certo. E não deu, né? Porque Sim. deu certo, porque até ele falou... É do tempo dos hippies? Parabéns, parabéns, eu te dou Vamos lá! parabéns. Porque eu tenho 2 filhos lindos, Sim. por você, mas só. Sim. Ok. Então é isso, mas como você falou, é uma conquista da alma, realmente é. O que mais, gente, em relação ao... Então, realmente, o compromisso afetivo, como a Jona fala, envolve as duas pessoas, não só uma. Mesmo que o afeto seja diferente, a intensidade do afeto seja diferente, e mesmo que uma forma de demonstrar esse afeto seja próprio de cada um, o comprometimento tem que ser dos dois. Então, quando um não está comprometido, fica muito difícil, né? Porque outro investe, cuida, né? E o outro acha que está ali, que só está dando ali é suficiente. Eu já peguei casal assim que a pessoa está comprometida e a pessoa acha que não precisa estar ali, mas eu gosto dela, né? Então, aquela ideia de que os vínculos, daí, não só o afeto, mas a qualidade do vínculo, a gente fala já em vínculo, não só em afeto, né? Porque as relações são baseadas em afeto, em convivência e tipos de vínculos, né? Então, nem sempre se convive bem, mas o vínculo não quer dizer que seja mais profundo ou menos profundo, depende, porque os vínculos de ódio são muito profundos, né? Então, eu posso conviver muito com uma pessoa e ter pouco vínculo, né? Eu posso conviver pouco e ter um amigo que mora lá no outro lado do mundo e o vínculo permanece, porque é baseado em laços que foram, né, aprofundados. Então, o vínculo tem que ser trabalhado na relação, né? E aí, à medida que o vínculo vai sendo trabalhado, o afeto vai sendo temperado, né? E a amizade, o companheirismo, o aprofundamento da relação vai ganhando lugar. Então, esse vínculo é uma questão de cultivo. Então, tem que haver investimento, tem que haver espaço para o casal, tem que haver, né? Tem gente que consegue renunciar, né? E mesmo que o outro não esteja muito presente na relação, consegue suportar, consegue estar aberto, consegue tolerar. Então, essa é uma questão individual, que também envolve todas essas questões espirituais, né? Mas é de cada um. O ciúme tende sempre a ser, a princípio, negativo, né, Johnny? Ele é muito mais desfavorável que possível. Tem gente que dá um pouquinho de ciúmes, apimenta a relação, é um temperinho, é uma amostra de afeto. Não, o ciúmes é uma amostra de insegurança, né? Não de afeto. O afeto está ali apesar do ciúme, né? O ciúme é esse afeto que vem recheado aí por temores, por insegurança, que acaba provocando, porque, né, os ciúmes, a grosso modo, ele não tende a favorecer e acrescentar na relação, mas gera geralmente conflito, né? Gera de conflito e não de um apelo favorável. Só agora eu me lembrei de outra coisa que ela falou. Na realidade, eu acho que o ciúme ele está mais relacionado com posse do que com afeto, né? Com posse, com controle, por insegurança. Controle, né? Um desejo de controle. É isso. Isso é bem preocupante, difícil. Uhum. Porque a gente sabe que o amor verdadeiro, ele liberta, ele não é uma coisa que aprende. Sim. Não, eu lembrei agora,
não sei o que tu falou aí, que eu lembrei da questão de por que hoje as relações estão tão líquidas, né? A coisa está assim, as pessoas não se fixam muito na essência do outro, em buscar algo verdadeiro, mas vai passando, como se fosse um objeto de consumo, e há né? um reforço cultural, né, de que tu tem que ter várias parcerias e às vezes de vários sexos, né? Então há uma questão de que tu tem que experimentar tudo, né? E as coisas são muito assim, Não era nada, né? factual naquele dia e muito superficial, né? Mas isso tem a ver com o contexto toda da patologia da sociedade pós-moderna, né? E tem vários fatores que fazem com que as relações sejam líquidas, porque a sociedade está líquida também, né? Sim, mas pensando no casamento, ele continua sendo, apesar disso, um modus vivendi, assim, né? As pessoas querem estar casadas, mas elas querem permanecer nesse... Mas só que elas não suportam, justamente por causa dessa liquidez das relações. Fica tudo muito na superficialidade, sem aí aqui está a fantasia de casamento, a cultura do casamento, ou seja, as expressões, a forma e como ela vai se constituir, muda conforme o tempo, né? Então, esse casamento de hoje, ele tem uma configuração que é fruto de todo um processo histórico, onde esses fatores todos vão redundar em forma de vínculo, mas dentro de um contexto atual. Então, mesmo que a gente tenha anseios de casar, quer dizer, eu nem sei se as pessoas sabem o que é casamento, né? Começando por aí, porque hoje em dia tem um individualismo tão grande, né? O individualismo, e o hedonismo, uma volta ao culto ao corpo, que casar para eles, muitas vezes, para muitos adolescentes e jovens, é um processo muito mais, às vezes, de segurança econômica, ou de projeção social, ou do que de vínculo mesmo. Porque os vínculos... Então, tem uma série de problemas, né, que estão em jogo aí, né? Então, e as pessoas realmente, às vezes, não vão com a maturidade para um casamento, e aí acabam isso se desfazendo muito facilmente. E hoje em dia as pessoas não têm preocupação em manter os vínculos, né? Tem mais isso. E qualquer vínculo, seja de família, seja de amizade, seja de companheirismo. Então, os vínculos estão muito comprometidos hoje em dia, e por esse neoindividualismo, e as pessoas estão muito mais voltadas para as suas necessidades individuais e para uma descarga pulsional do que propriamente de um trabalho emocional, né? Então, isso acaba gerando relações muito tênues e com vínculos muito frágeis, né? Então, isso é um panorama que a gente vive atualmente, né? Só que do ponto de vista espiritual, a gente sabe que todo esse tipo de relação cria um comprometimento também, né? Claro, porque não adianta se tu... tudo que tu faz, né? Se tu infecta o ar, tu vai estar tendo que lidar com isso de um jeito ou de outro. Se tu tem uma ação, tu vai ter que lidar com a consequência dessa ação. Então, viver é um compromisso, querendo tu ou não, né? Então, agora tu vê, esse compromisso da pessoa consigo, com a vida e com a relação, ele está muito, muito nesse momento muito pouco elaborado e é de uma ordem muito patologizada, seja o próprio vínculo com a vida. As pessoas hoje se matam muito facilmente, ou matam outros facilmente. Então, quer dizer, o que tem aí que o valor da vida, o compromisso com a minha vida e do outro, também se tornou tão assim banal, essa banalidade. Então, isso se reflete em todos os setores da sociedade, né? Não só dos vínculos de relacionamento enquanto conjugalidade, mas também na forma que tu lida com a vida, contigo mesmo e com o outro, né, de um modo geral.
Bem, gente, nosso tempo está acabando. Então, o grande desafio nosso é poder realmente entender essas fantasias que nos movem nas relações e poder compreender porque elas não possam se projetar no outro de maneira indevida, né? Pode que seja realmente um movimento assim, que haja esse comprometimento consciente, trabalhado. Claro, a vida é uma caixinha de surpresa e essa empreitada em muitos momentos vão ser belas, difíceis, complicadas, fáceis, porque isso faz parte da vida, né? Caminhar, viver é um grande exercício e não é um caminho, nem sempre o caminho é de asfalto. Então, para qualquer relação, a mesma forma. Doença na família, hábitos que antes não se apresentavam, questões de diferença que demoram anos para serem trabalhados, né? Então, o trabalho da relação, o trabalho alquímico, de transformação. O James Hillman fala que o casamento é um dos espaços mais importantes e melhores para trabalhar a função sentimento. Então, para educar o teu sentimento, um dos melhores exercícios é casar. Ela tem uma piadinha, né, que eu vi no Facebook essa semana. Alguém pergunta, você conhece algum um aplicativo para envelhecimento? E outro usa o casamento. É o melhor aplicativo. Né? Então, achei interessante, né? Porque realmente é um desafio, né, na vida da gente. Bem, mas todo mundo quer, né? Ou ainda continua querendo, apesar dessas relações superficiais, ainda porque é uma questão arquetípica, né? Uma coisa que é essencial naquele processo da lei do amor, da lei de sociedade. Então, o casamento é um apelo que nos puxa de certa maneira. Para salvar a alma é importante. Então, semana que vem, nós vamos para o próximo item, que é o item 14, que é, depois de um casamento, às vezes vem a separação, né? Não que a gente queira, né? Mas... Então, o capítulo 5, Relacionamentos Afetivos Angustiantes, do livro Encontro com a Paz e a Saúde. Tá? Uma boa semana a todos, uma boa noite.